Bom, é isso aí, galera do sétimo ano. Estamos de volta no nosso canal. Gostaríamos de agradecer a você que já se inscreveu em nosso canal. Além de se inscrever, como já fizeram, é bom também deixar ali os seus comentários, né? Dizer aonde nós podemos melhorar, quais são as, as situações que talvez não está sendo bem-vinda, né? Para que possamos assim atendê-los melhor. E como sempre eu tenho avisado, falado aqui no nosso canal, a intenção sempre é levar um pouquinho de conhecimento, de informação, sempre as prévias aí das avaliações, das provas, tendo assim uma atenção devida para aqueles que não conseguem talvez durante as aulas tirarem as suas dúvidas, deixar pequenos relatos, né, pequenos resumos do que nós podemos cobrar nas avaliações. Estamos nesses dias aí que antecedem as avaliações, falando um pouco sobre agropecuária, né, e isso vai ser a nossa base central da nossa avaliação. Para aqueles que estão também conhecendo o canal aí, só visitando o canal, fique à vontade, tá bom? Para deixar também seus comentários. Bom, agropecuária, nós havíamos anteriormente, durante as aulas, dito que agro, né, a palavra agro vai anteceder aí, no caso, a agricultura, né, que seria, na verdade, relacionado a plantio, né, a cultivo, a colheita de diversos itens, sejam esses itens para um fim comercial ou para um fim de consumo imediato, e pecuária, que está relacionada à questão da criação de animais, né, para o fim comercial também, ou para o fim de uso doméstico, no caso, muito mais comum para o fim comercial, que seria os rebanhos no Brasil. Então, pecuária, o agropecuária, né, agro do plantio, de colheita, pecuária de criação. Então, consiste nisso. E lógico que existem alguns fatores que vão contribuir para que haja uma melhor desenvolvimento agrícola em algumas regiões do Brasil e, nesse caso, também em algumas regiões do mundo. Como é o caso da questão climática, né? A questão do solo, a questão do relevo, né? A questão da localização geográfica, né? Latitude aí, da área na qual está sendo analisada, o fator também tecnologia vai influenciar na questão da melhoria ou não das técnicas agrícolas ou das técnicas de pecuária. Então, na minha avaliação, vocês irão ser submetidos a análises de questões que fazem analogia a o que seria de fato isso, né? O que seria a questão agrícola, o que seria a pecuária. As palavras que eu falei anteriormente. Além disso, vocês irão analisar algumas charges que faz menção ao uso da agropecuária no Brasil. Então, detalhes como charges relacionadas à questão agrícola, né, a questão do uso da terra, charges relacionadas à questão, por exemplo, dos agrotóxicos, né, que muitas das vezes são usados de maneira exacerbada, e muitas vezes quem utiliza esses recursos não se prepara, né, não tem um aparato técnico para a utilização, não utiliza equipamentos necessários para a proteção. Então, analisar esse tipo de charge, né, a questão também das invasões que ocorrem nas áreas agrícolas, né, especialmente pelas comunidades daqueles que não têm terras, né, para plantar, e muitas vezes se acha no uso de usar a força, né, a invasão, né, e existem alguns movimentos no Brasil que fazem muito isso, com muita veemência, como é o caso aí do MST, que é o Movimento dos Trabalhadores Sem Terra no Brasil, que muito tempo, em muitos locais do nosso país, né, eles já atuaram aí, né, invadiram locais a fim de cobrar do governo a tão sonhada reforma agrária. Então, essas questões, vocês irão ser direcionadas
para ela e, obviamente, que irão acertar, porque irão acertar o que é óbvio, né? Por exemplo, hoje no Brasil nós temos grandes rebanhos, né? E um dos maiores rebanhos do Brasil é o rebanho bovino, né? O boi, né? Perdão, a pecuária, no que diz respeito ao rebanho bovino, é responsável pela grande quantidade de renda econômica aí, né, que o nosso país alcança, especialmente no que diz respeito à exportação. Então, o Brasil ele exporta muito produto derivado aí da criação bovina, né, na carne de boi e também dos seus derivados. Então, regiões aí como a região centro-oeste, né, a região sul e também a região norte, centro e sudeste destacam-se também na criação do rebanho bovino. Então, na minha avaliação, vocês irão estar sendo direcionados para esse tipo de agropecuária, ou nesse caso, especificamente, de pecuária de rebanho bovino. Além da questão da agropecuária, né, e das charges que vocês irão ter que analisar, como eu falei anteriormente, né, questão do agrotóxico, por que utilizado, para que tipo de uso é necessário e o que acontece após esse uso com o nosso produto e com o solo, né, bem como com o manuseio de maneira imprópria. Nessas causas, aí vocês irão ter que estar na prova respondendo com mais veemência e com mais maturidade. Falei um pouco da questão na prova dos sem terras, né? Vocês terão também que analisar esse tipo de questão, em que consiste os sem terras, né? O que fazem esse movimento no Brasil, especialmente em busca das terras para o plantio. Quem são esses, no caso, que invadem propriedades, muitas vezes invadem sem ter a noção do que estão fazendo, ou têm noção, mas querem de fato conflitos, né? E isso também causa muitos conflitos no Brasil, inclusive com mortes. Então, aquilo que foi nas aulas aí falado, né? Vocês terão que ter também essa noção. Outra coisa interessante que eu vou lá na minha prova cobrar é em relação à balança comercial brasileira. Então, na prova, vocês terão que analisar e responderem questões como superávit, déficit e dívida interna e externa. Bom, balança comercial, né, tudo que está relacionado com a venda e compra de produtos oriundos de países, né? Então, se o Brasil comercializa um produto com outro país e se ele vende ou compra esse produto ou esses produtos, o saldo entre um e outro será essa balança. Lembrando que quando um país ele exporta mais produtos, ou seja, quando ele vende mais produtos, ele está, se ele exporta mais e se ele importa menos, ou seja, se ele vende mais e se ele compra menos, automaticamente ele terá um balanço positivo, ele terá um saldo positivo, que em outras palavras significa superávit, né? Ou saldo positivo. Quando um país ele importa muito mais produto do que ele exporta, ou seja, quando ele compra mais produtos e quando ele vende menos produto, ele pode ter no final do trimestre aí, ou dessa negociação toda, ele pode ter um balanço negativo daquilo que ele está comercializando. Ele pode ter um déficit primário, né? Então, analisem na prova esse tipo de questão. O que significa superávit e o que significa déficit? Basicamente, em resumo, para nós estarmos aqui para o encerramento do vídeo, superávit, quando um país ele exporta mais e quando ele compra menos, e terá uma balança comercial positiva ou um saldo positivo. Déficit ou
importação com muito mais veemência e exportação com menor veemência. Resumindo, ele está comprando mais produto e vendendo pouco produto. Se ele faz isso, ele terá então um déficit orçamentário dentro do saldo aí da balança comercial. Então, nesse sentido, vocês analisem que vai ser cobrado na minha avaliação. E dívida interna com dívida externa. A dívida interna de um país é quando esse país não consegue honrar com seus compromissos locais, né? Ele não consegue suprir a necessidade básica da população com saúde, com educação, com transporte, saneamento básico, com emprego, aquelas coisas básicas que nós já sabemos. Quando o seu orçamento ele é inferior aos seus gastos, ele tem dívida interna e ele é obrigado a recorrer a empréstimos, muitas vezes empréstimos exteriores, né? Ou empréstimos a bancos internacionais, causando aí muitas das vezes a dívida externa. Então, ele tenta resolver uma situação interna, né? Mas acaba contraindo uma dívida externa e acaba numa situação financeira econômica bastante delicada, porque esses empréstimos que são tomados por esses países são empréstimos altos, com juros elevadíssimos e com prazo bastante esticado, causando aí mais de dor de cabeça financeira para esses países. Então, na prova, analisem isso. Dívida interna, quando o país não consegue honrar os seus compromissos internos. Dívida externa, quando o país ele recorre a credores estrangeiros para suprir, quem sabe, necessidades locais a curto ou longo prazo. E acho que é só, né? Questão aí da concentração fundiária, né? Que eu vou ter que, vocês terão que analisar isso também na minha prova. A concentração fundiária seria muitas terras, né? Na mão de poucas pessoas, enquanto que boa parte da população brasileira não tem terra, um número pequeno de pessoas, no caso de grandes empresários ou grandes latifúndios, que detêm grande parte das terras agricultáveis de nosso país. É isso, galerinha. Analisa aí a questão da agropecuária, a questão da agricultura, balança comercial, né, esses déficits aí que nós conhecemos, né? Os nossos rebanhos, rebanho bovino, rebanho suíno, caprino, ovino, enfim. Analisa esse tipo de questão que vai cair na minha avaliação. Grande abraço, certo? Os vídeos são curtos mesmo, porque o tempo é pequeno, mas espero que tenha aí auxiliado vocês, ajudado vocês a fazerem, quem sabe, aí, boas avaliações, já que é nosso último vídeo do ano relacionado à atividade acadêmica. Grande abraço, fique com Deus e até a próxima, se Deus quiser.